Na quinta-feira, 24 de outubro, aconteceu o 8º encontro do ciclo de conferências Biota FAPESP Educação com o tema Ambientes Marinhos e Costeiros. A bióloga Mariana Cabral de Oliveira falou sobre a flora marinha da costa brasileira, destacando a importância das algas para a produção de oxigênio no planeta. Ela defendeu também o uso do método de código de barras de DNA no estudo da biodiversidade. A gente precisava mudar o paradigma para estudar espécies, a gente precisa ser mais eficiente, desenvolver novas ferramentas para estudar essa biodiversidade de uma maneira mais rápida, porque nós estamos realmente perdendo essa biodiversidade antes que a gente conheça. E uma maneira de se fazer isso, uma das abordagens propostas para se fazer isso é usar o chamado DNA barcoding, ou código de barras de DNA, que a ideia é que para cada espécie se gere uma etiqueta molecular, uma pequena sequência de DNA que identifique essa espécie. Então, você sequenciando essa região, você compara isso com um banco de dados e você vai conseguir saber que espécie que é. Essa é a ideia, né? Então, ele seria um sistema prático, uniforme e rápido e que poderia ser aplicado em escala global. Para isso, é necessário um banco de dados, e um banco de dados muito bem feito. E o banco de dados é o BOLD, é o Barcode of Life Data System. Nesse banco, você insere todas as informações de coleta, de localização geográfica, você pode inserir informações, fotografias, informações taxonômicas, mas você gera essa etiqueta molecular e coloca no banco. E isso fica lá para ser comparado com outras sequências à medida que esse banco vai sendo construído. Então, o que é interessante do barcode é que, normalmente, os taxônomos, para identificar uma espécie, eles precisam do organismo inteiro, né? Eles precisam do organismo com as suas estruturas de reprodução e assim por diante. O barcode, ele ultrapassa essa limitação. Você pode trabalhar com um fragmento do organismo. Desde que aquele fragmento você consiga extrair DNA e sequenciar, você consegue depois comparar com o que está no banco de dados e ver se aquele organismo já está no banco de dados, se já foi descrito, você consegue saber a espécie. Já a bióloga Maria de Los Angeles Gazala abordou a diversidade faunística da costa brasileira, destacando as ameaças à biodiversidade marinha e problematizou o uso sustentável de recursos pesqueiros. Quando a gente fala uso sustentável, eu gosto sempre de mencionar para os meus alunos, sustentável em que sentido e para quê? Sustentável ecologicamente, sustentável em termos de tamanho populacional, quer dizer, pode extrair, que a população ela é grande o suficiente para se extrair uma parcela, se a população for muito pequena, né, tem que ser muito cuidadoso essa extração, porque populações pequenas, se você extrair muito, ela não consegue se recuperar, correto? Então, ecologicamente, o que é sustentável, né? Essa atividade, esse uso, está danificando o ecossistema, está impactando o ambiente? E economicamente? Economicamente é sustentável? É viável economicamente? Sustentável em termos de duradouro, né, em longo prazo? Será que aquele uso ele é sustentável economicamente? E socialmente? Será que para aquelas pessoas que vivem do recurso há uma distribuição justa, por exemplo? Então, a sustentabilidade tem esses componentes. E é muito importante mencionar isso, porque falamos mais de biodiversidade e conservação do que falamos propriamente de manejo da pesca, que é algo que, de fato, precisa ocorrer. Daquele cenário que eu mostrei para vocês de complexidade, de interesses, é muito importante que se pense em manejar, em gerir adequadamente o recurso pesqueiro e a atividade humana, da mesma forma que se gere e se manejam outros recursos naturais do planeta. Todo recurso natural precisa de um manejo, né? Precisa de uma intervenção. Ou você proíbe completamente, ou então você passa a tentativa de manejá-lo. O químico Roberto Berlin apresentou um histórico do uso de substâncias extraídas de organismos marinhos nas indústrias química e farmacêutica e analisou o desenvolvimento de fármacos no Brasil. A gente sabe que o desenvolvimento de fármacos envolve um custo muito elevado,
que a indústria farmacêutica nacional ainda não está totalmente preparada para fazer isso, falta mão de obra qualificada, também falta infraestrutura e, infelizmente, a gente ainda tem um atraso tecnológico no parque farmacêutico considerável. E, por isso, é absolutamente imprescindível que a gente desenvolva abordagens integradas entre universidade e empresa, onde a gente aumenta a massa crítica para poder ter um desenvolvimento da pesquisa de fármacos no Brasil. É possível, eu acredito, a gente fazer desenvolvimento de fármacos no Brasil a partir de organismos marinhos e também a partir de organismos terrestres. Hoje em dia, mais do que nunca, existe um enorme fomento à inovação. Deve ter cada vez mais estímulo às indústrias farmacêuticas. As agências institucionais têm que estar melhor preparadas para isso. E, principalmente, os órgãos governamentais têm que ter uma maior agilidade para formalizar o processo, e o marco regulatório, em vez de inibir, ele tem que estimular a pesquisa nessa área, inclusive diminuindo a burocracia, para que tanto os pesquisadores acadêmicos como os de indústria possam trabalhar de maneira integrada, organizada, estruturada, com estratégias definidas, para que a gente possa aproveitar a enorme biodiversidade que tem nesse país, para a gente usar ela de maneira racional e sustentada. O tema do último encontro será a biodiversidade em ambientes antrópicos, urbanos e rurais. Até lá!